Hoje, dia 8 de outubro de 2022. Espiritualidade entre pais e filhos. Primeira parte, aos pais. Para este tema, nós seguimos a orientação de Joel Goldsmith, que é este da foto, certo? Então eu vou apresentar alguns trechos dos livros dele sobre esse assunto, porque é bastante raro a gente encontrar livros sobre a espiritualidade com este tema. Perceba que não está diante de mentes infantis em corpos de crianças, mas que cada um é a mente de Deus revelando a si mesma. Então, a primeira coisa é não tratar as crianças de modo excessivamente infantilizado. Tá? Trate com alegria, com espontaneidade, mas não trate de maneira infantil, de um jeito infantil que nem mesmo eles são. Kikiki, gugugu, dadadá, que lidinha da mamãe. Não faça isso. Tá? As pessoas que fazem isso são as mesmas que falam do mesmo jeito com o gato e com o cachorro. Né? As crianças devem ser respeitadas de igual para igual, com mais alegria, espontaneidade, mas como um ser consistente, né? Respeitado como um ser. Então, não infantilize excessivamente. Espontaneidade e alegria não é necessariamente infantilizar. A criança reflete a atmosfera de sua casa e de seus pais. Ela absorve naturalmente tudo que está na consciência de seus pais. Isso quer dizer que a melhor coisa que você faz pelos seus filhos é realmente ser um exemplo. Não é dar o exemplo, é ser o exemplo. Você precisa desenvolver uma consciência de uma pessoa correta, né? De que vale a pena ser honesto, de não dever fora de casa, de ter consciência até no papel jogado na rua. Né? Não existe rua. Rua é o planeta, é a nossa casa. Então, ser, não é mostrar a sua consciência, é ser a sua consciência o tempo todo. E isso vai refletir nos seus filhos. Pode até não parecer durante o período, mas vão ficar as sementes. Nem que for para outras vidas. Nada é perdido. Nada. Embora as aparências possam mudar. Os pais têm uma responsabilidade espiritual para com os membros da casa. Claro, isto não é viver suas vidas, uma vez que cada um é livre, cada um está em um nível diferente de consciência e cada um responde a diferentes impulsos. Mesmo dentro da mesma família, é inevitável que alguém tome o caminho glorioso da retidão, enquanto o outro deve seguir o caminho descendente do filho pródigo. Você não pode impedir um ou outro, mas isso não diminui a sua responsabilidade espiritual de trazer à lembrança consciente toda a verdade que você conhece de Deus onipresente, onipotente, onisciente. Deus infinito, bom, disponível e prático. Então, como eu disse, tudo é uma questão dos pais serem o que realmente são. Serem uma consciência mais desperta, mais elevada. E isso vai se refletir diretamente nos filhos, ainda que cada um siga o seu caminho. Porque ainda que um siga o caminho descendente do filho pródigo, como ele disse, é destino do filho pródigo retornar à casa do pai. Então, as sementes jamais são perdidas. Jamais. Se não for nessa vida, será em outra. Todo o amor, toda a consciência e toda a verdade que você dedicar aos seus filhos jamais serão coisas desperdiçadas. Jamais serão tempo desperdiçado. Não há conceito de tempo. Aceite em sua mente um estado de consciência
na qual você concorda que Deus é todo poder e um único poder, que Deus é infinito, que Deus é todo poderoso, e que ao lado de Deus não há outro poder. Então, como eu disse, é fundamental que você desenvolva o seu estado de consciência, para que ele se reflita na consciência da criança. É fundamental que você tenha uma vida espiritual, que você medite, que você eleve seu pensamento. A coisa toda está em você. Tá? Depois nós vamos falar dos filhos. Mas é preciso que você cultive a sua consciência. Você pode imaginar o estado de consciência em que você viveria se tivesse ensinado exclusivamente e continuamente, durante toda a sua infância, que Deus amou você, que Deus é o seu Deus e Ele não permitiria que algum mal lhe acontecesse? Você estaria tão vivo na consciência de Deus como o único poder que você nunca temeria, nem nunca lhe faltaria qualquer bem. Então ele chama você a esse fato. Você, se tivesse sido educado na consciência, não teria sido muito melhor? Sim, seria. Mas não adianta você querer enfiar uma consciência na cabeça da criança. Você tem que ser a consciência. E como ele disse no começo, isso se reflete na consciência da criança. Então você precisa ser. E ele está convidando a ser, né, a onipotência, a onipresença, a onisciência. Assim que as crianças pequenas são ensinadas a meditar e perceber que o reino de Deus está dentro de seus próprios seres, elas rapidamente começam a sentir o impulso de Deus dentro. Elas aprendem a se voltar para o Pai interior, e então são consistentemente guiadas, orientadas e dirigidas. Então as crianças são extremamente receptivas, né, aos impulsos interiores da consciência. Num primeiro momento, sempre refletindo a consciência dos pais. Mas elas também devem ser ensinadas nesse sentido. E como é o que ele vai dizer um pouco mais para frente. Mas ele está dizendo que elas são extremamente receptivas e elas conseguem um resultado muito rápido mesmo. Mais rápido que os adultos, segundo ele. No momento em que a criança percebe que o Pai, Deus, está dentro de seu próprio ser, não há mais a capacidade de desobediência, má conduta ou desrespeito. Ela tem um farol interior. Uma vez que a criança percebe que ela pode comungar com Deus, que ela pode silenciar-se e deixar Deus falar com ela, a inocente mente infantil toca rapidamente a presença de Deus dentro do seu próprio ser. Assista aos milagres que acontecem às crianças pequenas, quando sabem que Deus é o verdadeiro centro do seu ser. Então, aqui ele confirma, né, que as crianças devem ser ensinadas e elas são muito mais receptivas do que nós. Em seguida, ele fala sobre o ensino religioso. Escola dominical é o ensino religioso numa igreja. E ele diz que ajuda, é prático, mas não muda a vida da criança. Por quê? Primeiro, o professor da escola dominical da igreja deve conhecer a verdade, em primeiro lugar. Mas em casa, os pais devem refletir essa mesma verdade, essa mesma consciência. Senão, não adianta nada. Os apelos do mundo são muito fortes e a coisa não acontece. Então, ajuda, mas não determina. Agora ele parte para um problema um pouco mais delicado. Contemplo a revelação de uma essência espiritual, uma presença, um poder. E as muitas crianças que vieram para esta vida como aleijados ou outra forma deficiente. Essas crianças com seus gritos, por quê? Por que isso? Por que eu? Surgem na consciência da Terra. Mas a Terra não tem resposta para o seu problema. Mas há uma resposta. A resposta é Cristo. Cristo, uma influência espiritual dentro de você, dentro de mim, dentro de todos que estão abertos à experiência do Cristo. O Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso está sobre o
Cristo do seu ser individual. É este Cristo que é a resposta para a paz mundial e para aqueles pequeninos que clamam por sua herança divina de harmonia e inteireza. Muito bem. Então, se você tem filhos que têm condições especiais, preste bem atenção. Esses filhos são absolutamente perfeitos, são filhos de Deus. Eles passam por essa experiência terrena, tá? Uma prova. E por que razão? Certamente por causa da lei do karma. E segundo essa mesma lei, embora nós desconheçamos, mas segundo essa mesma lei, né, os pais também estão envolvidos no contexto. E seja qual for a lei, sejam quais forem os fatos, o único fato que permanece e determina é que nós estamos nesse mundo para aprender a amar. Então, é uma prova de amor. De todos os envolvidos. E quando ele diz que Cristo é a resposta, eu lembro a vocês que Cristo é o único que pode redimir a lei do karma, através da lei do amor. Então, um filho chamado especial, né, pela nossa sociedade, é uma prova de amor dele e de todos os envolvidos. Então, mais do que nunca, é fundamental desenvolver, principalmente da parte dos pais, a consciência, a presença divina, o Cristo, independente do filho. É necessário que os pais tenham um padrão mais elevado de consciência, sejam mais esclarecidos, mais iluminados. E isso se refletirá na criança. E resultará, no decorrer desta vida, na redenção pelo amor. Então, a prova é decididamente amar. E a redenção virá pelo amor. E é o Cristo reconhecido em todas as coisas, em todas as pessoas, no caso, é o Cristo que redime toda a condição ilusória. Mas para quem dá ilusão, é muito real. Então nós temos que atravessar a prova, mas atravessamos com a confiança da redenção do Cristo, da redenção do amor. Mas, principalmente para os pais, é fundamental ir mantendo e trabalhando a consciência mais elevada, mais centrada em Deus. Isso é fundamental. Fundamental. Para qualquer pessoa. Mas, nesta situação, você está em prova. Então você tem que se empenhar um pouquinho mais. Você tem menos tempo para se perder nas distrações do mundo, né? Porque a prova está te solicitando um pouco mais. Então, a grande diferença, todo mundo deveria fazer a mesma coisa, mas a grande diferença é que você, pai e mãe de uma criança dita especial, ela é especial porque ela é filha de Deus, não porque tem um defeito, né? Mas considerando no mundo humano especial, você então tem que se dedicar um pouco mais, não a ela, dedicar um pouco mais à sua elevação, no espírito do Cristo, da presença de Deus. O segredo está em você, não está na criança. É você que tem que sentir a presença divina em todas as coisas. Você está em prova, não é a criança. A criança também, claro. Mas você que está em prova. E está na sua mão desenvolver a consciência. Acordar, voltar o coração para Deus e reconhecer Deus em todas as coisas. A começar da criança, que é a presença do Filho de Deus, perfeito, né? E que precisa ser restaurado e redimido pelo amor do Cristo. Essa é a mensagem para os filhos espirituais. Aceite, abrace a prova com amor. Porque, inclusive, se você não abraça com amor, a prova volta indefinidamente. A redenção é pelo amor, né? E é isso que o Cristo nos ensina. Veio à Terra e se manifestou, se revelou para nos ensinar isto, especificamente. Existe alguma outra esperança para aquele filho do que o próprio Cristo ser liberto na consciência?
ser revelado e desdobrado, de modo que aquilo que carrega a presença e o poder de Deus no mundo possa ter seu efeito sobre essa jovem vida, porque Deus ama todos os seus filhos igualmente. Comece com o seu filho onde ele está agora, seja um bebê ou tenha 12 anos de idade. Comece onde ele está agora. Construa uma consciência da verdade, até que ele se torne um modo de vida completamente natural. Cabe a você construir essa consciência, ou então deixá-lo crescer fora, como um filho pródigo, sendo algo de si mesmo, e depois orando para a providência divina para tirá-lo de seus problemas. Se você optar por isso, e se o filho seguir o caminho do filho pródigo, não se desespere se as provas forem muito duras. Inclusive, se acabarem naquilo que a gente chama de morte. Ninguém morre, né? Mas a lição pode se estender para uma outra vida, numa condição um pouco melhor. Tá? Então, nunca se desespere, nunca perca a presença divina. Se a prova do filho for muito dura, lembre-se que o filho pródigo sempre volta para casa. E quando ele volta e se ilumina. Então, nunca duvide disso. Por mais que as provas do mundo possam parecer cruéis. Mas às vezes a gente tem que passar por essas coisas. O filho pródigo teve que comer com os porcos. Não tinha outro jeito. Mas o resultado foi glorioso. Então, tenhamos confiança em Deus. Tá? Sempre. E como eu falei, aquele exemplo que nós somos, nós seremos para sempre. Mesmo que o filho ou a filha só consiga enxergar isso numa outra vida. Não importa, as sementes ficaram. Tudo pode ser resumido como entender a natureza infinita de Deus, sua onipotência e onipresença, sempre disponíveis. Esse é o princípio que você deseja dar aos seus filhos, o sentido da presença e do poder de Deus. Não há absolutamente nenhum meio disso ser construído em 1 ou 2 horas, numa aula de igreja. Em vez disso, desde a manhã até a noite, isso deve ser incorporado à consciência da criança até que ela se torne a própria fibra do seu ser. Então, isso é o princípio que você deseja dar aos seus filhos. Mas como você pode dar o que você não tem? Você tem que ser, né, esses princípios. Como eu falei, você tem que trabalhar em si. E a consciência da criança naturalmente reflete aquilo que você é. Se você puder, com muita paciência e persistência, levar Deus à lembrança consciente de uma criança várias vezes por dia, seja como um sentimento de gratidão ou com uma sensação de onipresença grande e maravilhosa, os resultados se seguirão. Transforme o pensamento da criança em Deus como a fonte infinita do bem, ensinando-lhe que Deus provê todas as suas necessidades. Deus nunca esconde o bem e que esse Deus está com ela constantemente. Ora, é fundamental que você passe alguns valores, né? Uma retidão de caráter, né? Um senso de gratidão, não por isso ou por aquilo, mas por viver. E o que eu ensino para os adultos, quer dizer, eu repito os ensinamentos dos mestres. Reconhecer Deus em todas as coisas. Isso é fundamental. Reconhecer Deus em todas as coisas. A gente começa pelas belezas da natureza e vai induzindo a criança a reconhecer a presença de Deus em todas as pessoas. As humildes, as que nos servem, o mendigo, na sinaleira e assim por diante. Isso é criar, né, um ser humano que, na verdade, é o Filho de Deus. Então, reconhecer Deus em todas as coisas. Se você não reconhece, como você pode esperar que um filho ou uma filha reconheça? Então, essa é a educação. Nas horas de lazer, nas horas de beleza, induzir, né, a criança ao reconhecimento de Deus em todas as coisas. A partir de então, ele começa a dar alguns exemplos.
Cada hora do dia, um pai ou uma criança devem encontrar alguma nova experiência. A maneira como cada situação é tratada determina se a criança está ou não aprendendo o princípio. Suponha que ela caia e se machuque. É a oportunidade de dizer: o que é isso? Você está chorando? Você não pode fechar os olhos e sentir a presença de Deus com você? Torne claro para a criança que o pai, dentro do seu próprio ser, é a resposta para suas dores e mágoas. Nenhuma criança aprenderá esse princípio a menos que seja ensinada a meditar. Como é possível ensinar uma meditação infantil? Isso pode ser feito gradualmente, começando cada dia, antes do início de qualquer atividade, um gentil lembrete. Vamos parar por um momento e perceber que Deus está conosco hoje e que Ele está segurando a nossa mão. Isso é suficiente, porque a criança foi lembrada de pensar em Deus como presença e poder ativos. Isso sempre deve ser trazido para a lembrança consciente. Existem inúmeras oportunidades para tais sugestões. Quando você põe a comida diante dele, lembre-o de parar por um segundo de gratidão. Obrigado, Pai, pela nossa alimentação diária. Isso não precisa ser dito de forma audível. Em vez disso, talvez a melhor maneira é ensinar a criança a dizer e pensar interiormente: obrigado, Pai. Curiosamente, esse hábito de agradecer pelas refeições eu nunca tive em família. Mas depois eu assistia nos filmes antigos, em branco e preto, na TV, os protestantes americanos rezando antes das refeições. Eu ficava assim profundamente mexido por essa cena, sempre que eu assistia nos filmes. E, no fundo, secretamente, embora não conscientemente, não claramente, no fundo, eu desejava ter passado por essa experiência. Para ver como certas coisas dormem na alma da gente. Né? É uma memória, provavelmente. Né? Então eu me sentia incomodado por não ter passado por essa experiência. É muito curioso. E essas cenas nos filmes sempre me deixavam introspectivo. Para não dizer outra coisa, porque eu não sabia o que dizer. Antes de correr para brincar, peça-lhe gentilmente: espere só um minuto. Você parou para deixar Deus te levar em sua mão? Antes que ele adormeça, reconheça a presença com um sentimento de gratidão por Deus estar sempre com ele, dormindo ou acordado. Isso tanto a criança quanto os pais. Tá? Esta é também uma boa oportunidade para transmitir a ideia de se abrir para Deus ao despertar. A primeira coisa a fazer pela manhã. Se for possível ensinar a criança que o Pai Divino está sempre presente para prover todas as suas necessidades, esse será um grande passo adiante. Nunca permita que ele saia de casa sem parar por um momento para dizer: obrigado, Pai, tu estás comigo. Sempre tendo a certeza de que o pensamento de perigo não é trazido à sua mente, mas apenas um simples obrigado, Pai, por tua presença. Dia após dia, direcione seu pensamento para Deus, até que o Deus interior se torne a realidade primordial de sua consciência. Então, nós estamos num programa de promover pequenas meditações e elevar a consciência da criança, mas é fundamental que o adulto eleve e reconheça a presença divina, tanto em si quanto nos filhos. Então, o trabalho é muito centrado no adulto, no meu ver. A gente vai passando conforme dá, né? Porque esses exemplos são dele, dentro de um contexto cultural da época dele, então cada experiência vai ser única. O espírito da coisa a gente pega, o que é que a gente tem que passar, né? Mas vai depender muito do estado de espírito dos adultos, porque a própria presença, a própria consciência
vai mostrar como deve ser conduzido o ensino. Né? Não é seguir o que ele diz, é deixar que a consciência, ela mesma, lhe mostre como trazer isso para os filhos. Agora, ele dá uns exemplos para a gente não sair totalmente no escuro. Tá bom? Vamos mais um pouco. Não espere que seu filho tenha 20 anos para lhe ensinar que o reino de Deus está dentro do seu próprio ser. Comece, no começo de sua vida, a ensinar o hábito de gratidão, de amor, de reconhecimento da presença, implantando em sua mente e coração o pensamento de que sua relação com Deus é sagrado e secreto. Sua relação é sagrada e secreta, apenas entre Deus e Ele mesmo. Transmita a ele que sua gratidão e reconhecimento devem ser falados secretamente e silenciosamente, nunca abertamente ou externamente, onde ele poderia ser roubado de seu tesouro. Muitas crianças perderam seu tesouro tornando sua religião pública, pois muitas vezes são ridicularizadas e tratadas como vergonha. Ninguém deveria desfilar suas crenças religiosas diante dos outros. Em vez disso, entremos no abrigo secreto, no santuário interior do templo de nosso ser, e oremos em segredo e em silêncio. Lá, longe dos pensamentos e coisas do mundo, mantemos a comunhão com Deus. Isso é importantíssimo. Ensine sempre do seu jeito, a sua consciência vai mostrar o caminho, mas ensine sempre a cultivar interiormente em segredo. Por quê? Porque o mundo quer derrubar a sua fé. Depois de um certo nível de amadurecimento, o mundo não derruba mais. O mundo pode crucificar você e você não cai mais. Mas, durante os anos de formação, é muito complicado. Eu falo por mim mesmo. Muito provavelmente eu teria a vocação para ser padre. No entanto, eu, como paulista, teria sido vítima de bullying. Então, automaticamente, eu me tornei um rebelde. Né? Então, teria sido um desastre se eu seguisse uma vocação autêntica. O preço a ser pago é o que eu fiquei décadas sem saber qual era minha vocação. Um preço pago por isso. Mas eu não reclamo, não. Está tudo certo. O ponto principal a observar é fazer de Deus uma realidade viva, para que depois de alguns anos de tal ensino e treinamento, a criança tenha atingido uma certa medida de consciência, a qual você foi construindo através de seus próprios anos de estudo e prática. Sem o seu esforço não vai acontecer nada. Se as crianças forem capazes de entrar em uma realização inicial de Deus, onipresença, como esteio de suas vidas, não será necessário que elas passem por todas as coisas que nós, seus pais e amigos, passamos. Se você for capaz de incutir neles a consciência da onipresença de Deus, você terá dado às suas crianças o maior presente que um pai pode oferecer. O presente da vida, da verdade, do amor. Então, a todos agradeço pela sua atenção. Vamos gravar um outro vídeo, uma segunda parte, que é Joel Goldsmith se dirigindo diretamente à criança, imagino que 10, 12 anos, mas para ter uma ideia de como ele abordava a questão, então isso já é uma segunda parte. Agradeço, agradeço, agradeço. Uma semana de paz para todos.